Fala galera, beleza gente? É o seguinte, queria muito fazer esse vídeo, mas muito mesmo, para falar desse cara que é indiscutivelmente um dos maiores goleiros da história do Brasil e também o maior injustiçado da história. Eu tô falando do goleiro Barbosa, beleza? Roda a vinheta, vai, roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona pra mim. Agradeço de coração todo o carinho que eu recebo de vocês aí, seja nos comentários aqui nos vídeos, seja nas redes sociais, que eu sempre deixo aqui na tela para vocês poderem entrar em contato diretamente comigo, tá? Tem aí nas redes sociais aí, tem tanto a rede social do canal, como também as minhas pessoais. Pode mandar lá, gente, pode mandar sugestão, crítica, piada, fica à vontade, pode zoar com a minha cara, fica à vontade, tá bom? É um canal aberto, beleza? Fazendo isso com respeito, tá tudo certo. Também peço para vocês aquelas ações de praxe aqui do YouTube, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, dá like, dá dislike, comenta, compartilha, qualquer coisa que você faz que venha ajudar o canal a crescer. Gente, dá trabalho pra caramba fazer os vídeos que eu faço aqui, porque eu faço tudo, tá gente? Eu edito, eu gravo, eu faço roteiro, né? Eu faço de tudo aqui, então dá trabalho fazer isso, tá gente? Então, peço pra você essa ajuda e essa moral, tá? Realmente ajuda pra caramba o canal a crescer, tá? E faz o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. E também, gente, avisando, não basta apenas você se inscrever, tá? Você precisa também dar aquela interagida ali, compartilhando, curtindo essas coisas, porque aí realmente o YouTube divulga o meu vídeo pra mais gente, beleza? Pra você é de graça, não custa nada, e pra mim tem um valor gigantesco, beleza? Então, ó, dito tudo isso, vamos falar então, tô com a minha camisa de goleiro aqui do Brasil, pra falar do Barbosa. Tá, gente? O Barbosa, que é um cara que eu não vi jogar, tá? Não vi o Barbosa jogar, mas me emociono demais com a história dele. Sou um ferrenho defensor do Barbosa, tá? Eu defendo o Barbosa aqui em tudo que vocês possam imaginar, tá? Porque realmente eu me surpreendi com a história dele, tá? E assim, me comoveu demais, tá? Realmente me comoveu demais o tamanho da injustiça que esse cara sofreu, tá? Então, vamos falar sobre ele aqui. Esse vídeo é dedicado a ele, porque realmente ele tem uma história maravilhosa. Muito bacana mesmo, e eu quero compartilhar isso com vocês aqui. Beleza? Então vamos lá. Moacir Barbosa Nascimento. Tá? Ele nasceu em Campinas no dia 27 de maio de 1921. Tá? E ele começou o futebol, ele começou a jogar futebol quando criança, sempre gostou de futebol. E olha uma coisa interessante, ele começou inclusive a jogar nas categorias de base aí do time aqui da capital, porque ele veio para a capital de São Paulo, né, capital paulista, ele veio para a capital ali ainda menino, né, e ele jogava de ponta esquerda, ele era ponta, era jogador de linha, tá? Só que aí, quando ele se profissionalizou, né, se transformou, virou goleiro. Nossa, vocês ouviram agora? Vocês ouviram aí, não? Caramba, gente, foi um trovão que tô agora aqui, tá chovendo. Caraca, mano, meu Deus do céu. Vamos ver, não vai acabar a luz não, pelo amor de Deus. Vamos voltar pra cá, gente, vamos lá. Então, como eu falei, o Barbosa começou como ponta esquerda. Só que aí, quando ele se profissionalizou, ele já virou goleiro, tá? Jogando pelo time do Ipiranga, da capital, aqui do estado de São Paulo, né, da capital paulista aqui. Ele começou a sua carreira em 1942, tá? Então ele tinha pouco mais de 20 anos quando ele começou a sua carreira. E no Ipiranga ele jogou até 1944, tá? E ele sempre se destacou pelo posicionamento, por ser um goleiro extremamente arrojado, né? E também pela segurança que ele transmitia para o time do qual ele jogava. Então ele realmente era um cara extremamente seguro, muito seguro mesmo. Tá? Então essa é uma coisa assim que se destacou muito e é muito tranquilo também, né? Então isso refletia para o time. É óbvio que o goleiro não tinha o impacto que tem hoje. O goleiro hoje no futebol tem um impacto muito maior do que tinha na época dele. Mas ele se destacava exatamente por essas características que eu acabei de falar. Tá? E aí o que acontece? Em 1945 vem o grande auge da carreira dele, quando ele se transfere do Ipiranga, daqui de São Paulo, para o Vasco da Gama. Tá? E aí realmente ele atinge o topo da sua carreira.
Tá? O Vasco da Gama, inclusive, que é um clube que tem muita... É muito bacana o que o Vasco faz por ele, porque fez, né, por ele, porque o Vasco nunca virou as costas para ele, muito pelo contrário, sempre reconheceu o trabalho do Barbosa. Tá? Assim, a qualidade do Barbosa, e o Vasco ele é muito ídolo do Vasco. Tá? Então, ele ficou no Vasco por 10 anos. Tá? Ele saiu do Vasco em 1955. Depois ele vai para o Santa Cruz, lá do Recife, né? Fica lá por 2 anos. Ele volta para o Rio de Janeiro, jogar no Bom Sucesso, isso em 1957. E em 58 ele volta a jogar no Vasco. Tá? E joga por mais 4 anos no Vasco, até ele ir para o time do Campo Grande, também do Rio de Janeiro. Em 1962 ele encerrar a carreira dele. Tá? Então veja aí toda essa trajetória, né, do Barbosa, sendo que ele tem realmente um lado muito ligado ao Rio de Janeiro, né? Ele jogou por muito tempo no Rio de Janeiro. Muita gente achava, eu inclusive achava, que o Barbosa era carioca, né? Quando eu vi, quando pesquisando aqui, eu vi que ele era paulista, eu falei, caraca, mano, não imaginava, fui surpreendido aqui, né? Porque eu esperava realmente que o Barbosa, achava que o Barbosa era carioca, tá? E também pela seleção brasileira, o Barbosa jogou por... Né? Ele jogou de 1945, por um bom tempo, tá? Ele jogou de 1945 até 1953, tá? E ele jogou uma Copa do Mundo só, que foi a Copa do Mundo de 50, tá? E ele não jogou a Copa do Mundo de 53, 54, porque ele se contundiu. Tá? Ele se contundiu um ano antes, ele quebrou a perna, tá? Ele acabou quebrando a perna. E acabou essa situação que ele teve lá, ele acabou não indo para a Copa, não se recuperou para jogar a Copa do Mundo. E o Barbosa ainda teve uma característica, tá? Porque o Barbosa, já em 53, ele já vinha com a sina de 50, tá? E a torcida ele entrou em depressão, inclusive, por causa desse negócio de ter que ficar muito tempo parado. E vai lembrar, a medicina daquela época não é comparada com a de hoje, tá? Ele ficou internado no hospital no Rio de Janeiro, e a torcida do Vasco fez fila para fazer visita para ele lá, tá? Só para você ter uma ideia. Então ali ele se realmente falou, né? Ele se, digamos assim, renovou ali o seu ânimo nessas coisas todas para poder continuar a jogar futebol, porque ele já tinha imaginado em parar de jogar por causa daquela contusão que ele teve, tá? E a torcida do Vasco foi lá e acolheu o cara. Isso é bacana pra caramba, tá? Quais foram os títulos dele, tá? Ele teve alguns títulos bem interessantes, tá, gente? Pelo Vasco, ele foi 6 vezes campeão carioca. Tá? Ele foi campeão em 1947, 1945, 47, 49, 50, 52 e 58. Tá? Também foi campeão do Rio-São Paulo em 1958 e campeão da Copa dos Campeões da América do Sul, tá? Que foi disputado no Chile em 1948. Ele também foi campeão desse torneio juntamente com o Vasco. Tá? Pela seleção brasileira, ele também ganhou alguns títulos, tá? Ele ganhou a Copa Roca, que era um confronto entre Brasil e Argentina, né? Ele ganhou em 1945. Depois ele ganhou também a Copa Rio Branco, que era um confronto entre Brasil e Uruguai, tá? Que é chamada de Copa Rio Branco. E ele ganhou em 1947 e 1950, tá? E ainda ganhou a Copa América de 1949, tá? Então realmente ele tem uma carreira bastante vitoriosa. E tem uma coisa extremamente interessante aqui, viu, gente? O Barbosa, ele é considerado o terceiro... Ele foi considerado uma votação que teve entre jogadores, comissão técnica, treinadores, especialistas da área, os melhores jogadores de todos os tempos do Brasil, tá? E entre os goleiros, o Barbosa foi considerado o terceiro melhor de todos os tempos, tá? Ele ficou atrás apenas do Gilmar e do Leão. Ele ficou à frente do Manga, só pra ter uma ideia. O Manga, que era um outro monstro também, ele ficou na frente do Manga, tá? Só pra ter uma ideia, quer dizer, esse cara não era qualquer um, tá? Isso já mostra pra vocês que não era qualquer um. Mas aí entra a situação que eu falei pra vocês, tá? Que é o que pegou. Eu fiz um vídeo aqui da Copa de 50, eu vou deixar o link aqui na descrição, o card aqui, o link na descrição. Eu já me comprometi a fazer outro vídeo da Copa de 50, tá? Quero fazer outro vídeo da Copa de 50. Mas eu falo lá do Maracanazo, né, que é aquela derrota do Brasil para o Uruguai, que ninguém esperava, mais de quase 200 mil pessoas no Maracanã esperando o título do Brasil,
e o Brasil perde aquele jogo por 2-1, perde de virada, jogava pelo empate, né? Nesse vídeo eu explico, né, como é que funciona, como é que tava pegando ali, mas o Barbosa é considerado o vilão. Tá? E nesse vídeo eu falo que foi nessa Copa que começou esse negócio de querer encontrar culpados para a derrota do Brasil em Copas do Mundo. Tá? E o Barbosa foi o grande vilão dessa Copa. Tá? Gente, olha só, o Barbosa ele toma um gol, e esse gol, gente, a gente tem a imagem do gol, até vou colocar algumas fotos aqui, deixar o link na descrição também do vídeo, que eu não coloco o vídeo aqui aqui no meu canal, para não ter problemas aí de direitos autorais. As fotos que eu coloco aqui já corro o risco, tá? Então, mas eu não quero fazer isso, para não ter problemas. O YouTube vai lá e corta as minhas asas, né? Puxa minha orelha. Mas eu deixo links aqui para vocês verem, tá? E os vídeos que a gente tem, vale lembrar, são de 1950, tá? Os vídeos são de assim, a câmera atrás do gol. Então não dá para você ter uma ideia, uma noção exata do que aconteceu ali no lance. Mas o Barbosa toma um gol no canto dele, tá? E muita gente critica porque ele falhou naquele lance. Assim, pode até ter falhado? Pode, tá? Porque é uma bola difícil. A bola tá vindo de cá, o goleiro tá olhando aqui, ele tá fechando essa bola aqui e fechando aqui também, porque vinha jogando de frente aqui. Então o cara pode cruzar a bola para cá. Essa é a tendência, é o cara cruzar a bola para cá. Só que nesse lance o Gija foi muito esperto. O Gija ele viu um espaço entre o Barbosa e a trave. Ele pegou e mandou naquele espaço. Entendeu? Ele viu, porque o Barbosa até esperou o cruzamento. Ficou meio posicionado esperando o cruzamento. E nessa o Gija bateu aqui. O Gija fala isso, inclusive. Ele falou isso, ele viu o espaço, ele bateu. Então, na minha visão, é muito mais mérito do Gija do que demérito do Barbosa. Porque é uma bola difícil, gente. Você tem que marcar duas bolas. Você tá aqui, marcando a bola aqui, mas tem que marcar o cruzamento também. Então você tem que ficar esperto, ficar aqui, né? Você fica esperando aqui, né? Então o atacante tem que tomar a decisão. Talvez o Barbosa tenha aberto demais o canto, tal. Tomar gol no canto do goleiro, a gente sabe que é sempre, querendo ou não, sempre joga na conta do goleiro. Mas assim, o Barbosa foi muito injustiçado. Mas muito, tá? Ele chegou a andar na rua, e as pessoas viram andando na rua, uma mãe chegou a falar, falou, esse homem aí, falou pro filho dela, ele é o responsável por fazer o Brasil chorar. Né? Se esquece que o Gija veio em direção a ele, uma bola perdida na ponta. E a marcação? Cadê? Ninguém fala nada. Né? Então, e o Brasil não teve força para conseguir se recuperar, né? E ir para frente e fazer o gol. E fazer o gol de empate. Eu falo no vídeo também lá da Copa de 50, gente, em que houve um oba-oba gigantesco. Tem muitos jornalistas, especialistas que dizem o Brasil perdeu esse jogo na véspera. Tá? Se você pegar, eu vou deixar também alguns links aqui para vocês de vídeos de jogadores falando da época e reportagens falando, ó, do que aconteceu, que era ano de eleição aqui no Brasil, tá? Então a politicagem que foi feita em cima desse jogo, tá? Os jogadores não conseguiram nem almoçar direito naquele dia, tanto que tinha que estar atendendo a interesses políticos, tá? Então só para você ter uma ideia do problema que era. E Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época também, tá? Ainda tem mais esse detalhe também. Então eles estavam na capital do Brasil. Tá? Então tem todas essas questões aí e que levou o Brasil a perder, não foi o Barbosa. Tá? E o Barbosa, como eu disse, era um goleiraço. A família dele sempre faz questão de enaltecer a carreira dele. Porque realmente ele foi muito grande, gente. Só que ele foi extremamente injustiçado. Tá? Ele falou uma declaração, ele deu uma declaração extremamente forte, um pouquinho antes dele morrer. Ele morreu no ano 2000, ele morreu no dia 7 de abril do ano 2000, ele tinha 79 anos. Tá? Ele já tinha problema de saúde, né? E ele deu uma declaração muito forte, que ele falou assim, ó, aqui no Brasil, o máximo de uma pena que uma pessoa pode cumprir é de 30 anos. E é verdade. Tem criminoso que fica 30 anos preso e depois solta, porque não pode ficar mais que isso. Ele falou assim, eu tô pagando a minha 50. Você vai falar pra um cara desse, cara? Entendeu? E ele foi crucificado como o vilão da perda do campeonato de 1950. E não foi isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. Tá? Volto a dizer, você não pode jogar na conta dele aquilo. Mas tem que arrumar um vilão, tem que arrumar alguém. Tá? E uma outra coisa também. Por causa dele que surgiu um negócio de que goleiros negros não dão certo. Goleiros negros não prestam, goleiro negro não vale a pena. Tá? Eu lembro, eu era menino. Meu pai sempre foi minha referência de futebol, já falei isso aqui várias vezes também. Meu pai sempre foi uma referência do futebol, tá? E eu sempre ouvi o meu pai, cresci ouvindo as histórias que meu pai falava de futebol pra mim.
E eu era pequeno, eu tinha 14, 15 anos, por aí, não é tão pequeno assim, mas tudo bem, né? Eu vi esse negócio de goleiro negro não é confiável, que não sei o quê. Eu fui perguntar pro meu pai, eu falei, pai, que história é essa? Que negócio é esse? Aí ele perguntou a história do Barbosa pra mim, né? Eu falei, mas caramba, né? E depois quando eu procurei saber e ler a respeito, eu falei, mas ele não teve culpa no lance, né? Não pode jogar na conta dele, não foi por causa dele que o Brasil perdeu, né? Mas joga na conta dele, tá? E assim, a ponto de cometer, na minha visão, a maior injustiça de todas. Em 1993, o Brasil se preparava para um jogo de eliminatória e o Barbosa, ele foi até a Granja Comari, lá em Teresópolis, na concentração da seleção brasileira. Não deixaram, presta atenção, a CBF, membros da CBF, não deixaram o Barbosa conversar com o Tafarel, que era o goleiro na época. Sabe por quê? Pra não dar azar pro Tafarel. Parece brincadeira, mas é verdade. Isso em 93. O Barbosa ficou tão chateado com aquilo que ele mudou. Ele morava no Rio de Janeiro. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi morar em Praia Grande, aqui em São Paulo. Tá? Ele morreu em Praia Grande. Ele teve dificuldades financeiras no final da vida dele. O Vasco da Gama sempre ajudou ele. Sempre. Sempre. Tá? Ele não passou fome por causa do Vasco da Gama. O Vasco da Gama ajudou ele. Tá? Apoiou ele em todo momento da vida dele. E quando ele morreu, bancou toda a despesa do funeral dele. Tá? E ele foi enterrado com honras de ídolo que ele sempre foi. E eu falei no começo aqui do vídeo, estou falando agora de novo. Eu sou defensor ferrenho do Barbosa. Tá? Eu defendo o Barbosa tudo que você possa imaginar. Tá? Se ele tivesse vivo hoje, eu faria questão de querer conversar com esse cara. É que já faz mais de 20 anos que ele morreu. Tá? Eu faria questão de conversar com ele. Arrumar um jeito de conversar com ele. Até fazer um vídeo, gravar com ele, fazer um vídeo aqui. Porque, cara, é demais. Eu fico extremamente irritado, revoltado com o tratamento que esse cara recebeu. Tá? Então, assim, e o estigma que foi criado depois. Tanto que, ó, depois do Barbosa, sabe qual foi o outro goleiro negro que o Brasil veio a ter? O Dida. O Dida. Tá? Dida nos anos 90. Certo? Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas tinha essa estigma de que goleiro negro não funcionava, por causa do Barbosa. E o Barbosa era um baita de um goleiro. Um goleiraço. Tá? Então, gente, eu defendo ele aqui. Eu faço esse vídeo aqui em forma de protesto também, mas em forma de homenagem. Porque o Barbosa merece, sim, todas as nossas homenagens. Ele foi ridiculamente injustiçado por muita gente aqui. Muita gente cometeu injustiça com ele. A ponto da família dele, a filha adotiva dele, chegar a falar, quando teve o 7-1, aqui no 2014, ela falou assim, ó, meu pai agora está descansando em paz. É forte, não é? Mas é. Ela falou isso. Então imagina a mágoa que ele tinha. Imagina a mágoa que a família tem. O tanto que esse cara ouviu na vida dele. O tanto que ele ouviu. Você acha justo? Eu não acho. Eu acho extremamente injusto. E eu volto a dizer, sou defensor ferrenho do Barbosa. Beleza? E eu dedico esse vídeo aqui a ele, Barbosa, e a família dele. E deixo o canal aqui aberto para a família dele. Se algum dia quiser conversar comigo aqui, estou à disposição. Faria uma reportagem, faria uma conversa muito... Seria muito legal conversar com eles, seria muito bacana. Eu adoraria fazer isso, tá? Porque eu sou goleiro também, eu vi muita coisa também nesse sentido, e assim, um dos meus grandes ídolos que eu tenho, eu nunca vi o Barbosa jogar, mas pela representatividade, por tudo que ele significa, pela carreira dele, ele é um dos grandes ídolos que eu tenho, com certeza. Tá? E essa camisa aqui, ó, número 1 do Brasil, é homenagem para ele. Tá? É para ele, porque ele foi um grande número 1. Vestiu essa camisa aqui com muita dignidade. Tá? Então, fica aí a minha homenagem ao Barbosa. Tá? E sem dúvida nenhuma, é um grande goleiro, um goleiro lendário do nosso futebol. Tanto que tá nesse quadro aqui. Tá nesse quadro aqui. Eu fiz diferente, né? Normalmente eu faço aquela homenagem, coisa mais leve e tal. Hoje eu fiz mais um tom de mais pesado aqui, mas é a minha homenagem pro Barbosa, tá bom? E ele, como eu disse, era um gigante. Beleza? Gente, vou encerrando esse vídeo por aqui.
Agradeço a vocês aí de coração, todo o carinho que eu recebo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, faz aquelas ações de praxe do YouTube. Tem vídeos aqui na tela aparecendo aqui. Acessem aí para ajudar o canal a crescer e fazer o YouTube entender que vocês gostam de mim, tá bom? Valeu, gente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos do canal. Valeu, fui, tchau.